Começando mais uma live do Conde. Eu mesmo. Fala sério, Brasil. Fala sério, meu Brasil. O que tá acontecendo? A gente vê notícia. A gente vê notícia do Bolsonaro, do governo Bolsonaro. Aí fala assim: o que tá acontecendo? Tá acontecendo. Não dá. Vamos lá, né? Vamos entrar no clima. Vamos entrar no clima da live. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo de gente burra. Governo Bolsonaro. Se fosse inteligente, eu respeitava. Mas não é. Então, desculpa, mas eu vou trollar. Não aguento mais trollar político. 2 anos e meio trollando Michel Temer. Ninguém merece. A gente quer, a gente, como diria os titãs, né? A gente quer comida, a gente quer diversão e arte. A gente quer, enfim, não quer só dinheiro. A gente quer amar. A gente quer humor. A gente quer humor de qualidade. A gente quer fazer piada com coisas interessantes. Não com esse bando, esse segmento político tosco, grotesco, como Michel Temer, PSDB e Bolsonaro. Cansei. Queria fazer piada com políticos interessantes. Não com gente tão fraca assim, de mente, de espírito, de caráter. Dá nos nervos. É muito personagem de piada pronto. O Zé Simão fala piada pronta e tudo mais, né? Mas é muito piada pronta demais. Piada, enfim, para você fazer piada precisa ter uma elaboração. Não pode vir pronta, assim, da realidade pra você. Senão perde a graça. Um mundo em que tudo é piada, nada é piada, né? A gente entra naqueles paradoxos lógicos e tudo mais, né? Se tudo é uma piada, o que sobra? Então, pra dar risada eu vou ter que falar alguma coisa séria? Será que é isso que eu vou ter que fazer? Bom, quando eu vi que o Fabrício Queiroz estava ou está ainda internado no Albert Einstein, eu falei: o que está acontecendo? Socorro! Chama a polícia. Porque, veja só, Fabrício Queiroz tinha um salário, né, de assessor de deputado. Fazia rolo com carro. Quando que um cara que faz rolo com carro tem dinheiro para se internar no Albert Einstein? Albert Einstein é o hospital mais caro do Brasil. Fala pra mim. Quando que um cara que faz rolo com carro vai se internar no, com todo respeito, no Albert Einstein? Quer dizer, a diária lá, nem sei quanto é, tá? Mas eu sei que é muita grana. É só gente que tem muito dinheiro que se internada lá. Ou então político, que tem toda aquela rede, aquele cinturão de proteção que é estatal, que é do governo. Quer dizer, né? Você tem a presidência da República paga, tem convênio com o Albert Einstein e tudo mais. Agora, o Fabrício Queiroz, um roleiro de carro. Então, o que está acontecendo? Quem está pagando? Por favor, eu quero que ele se cure, quero que ele sare, quero que dê tudo certo para ele. Mas é muita... como é que é a palavra? É escárnio. É aquela palavra que a Carmen Lúcia gostou de usar e que pode ser aplicada a ela mesma. Mas é um escárnio muito grande com o brasileiro. Ó, quero começar falando hoje pra vocês o seguinte. Vem cá. Som. Eu botei a luz aqui perto para fazer sombra. Ó. Noite, dia. Cadê meu coraçãozinho? Vem. Cadê? Cadê o coraçãozinho do pai? Manda o coraçãozinho. Cadê? Não tô vendo nada.
Corações, por favor. Senão eu não consigo. Obrigado. Vamos lá. Gente, vou contar pra vocês. É demais isso, né? Difícil, situação difícil do Brasil. O Brasil é uma merda, tal, né? Só político de merda e tudo mais, tudo respeito à merda, né? Que não tem nada a ver com isso. Mas a gente se diverte. Eu juro pra você, tem gente que fica que olha tudo isso e quer ir embora. Já viram isso? Tem gente que olha tudo isso e quer ir pra Itália. Quer ir pra... Nada contra quem tá, porque eu sei que muita gente me assiste na França, na Itália, na Alemanha, na Áustria, na Noruega. Na Noruega, onde é que é a Bjork? A Bjork é onde mesmo, Bjork? Esqueci onde é que é a Bjork. Noruega, Bjork. Tem alguém da Islândia? Eu adoro a Islândia. Se tiver alguém da Islândia, me fala, por favor, que um dia eu quero ir pra Islândia. Só pra ver a Bjork. Não a minha amiga Bjork, mas a Bjork, né? A Bjorkona lá, né? Portugal, né? Estados Unidos, tem pessoal que assiste. Não, nada a ver, vocês estão fora do Brasil já. Acho que faz tempo. Também respeito quem não quer. Mas assim, eu quero buscar psicologia. Tem gente que olha tudo isso e fala assim, não, vai embora do Brasil, né? Pega, aí já fica lutando pelo passaporte italiano, português, não sei das quantas, e quer ir para o Uruguai, quer ir para Portugal, né? Sabe, não quer mais, vira as costas pro Brasil, não quero mais, ai, Brasil, cansei do Brasil, né? A pessoa vai embora. Eu fico com vontade de ficar aqui para sempre, né? Eu fico mais com sangue no zóio ainda. Quer dizer, não vai rolar, eu não saio, entendeu? No máximo eu mudo de cidade, entendeu? Mas do país eu não saio, porque eu quero testemunhar o derretimento, né? E porque vai acontecer, é muito fraco demais. Então eu fico na expectativa, eu fico com comichão. Realmente tenho que dizer isso para vocês, né? Esse governo Bolsonaro. Então, quero ver a destruição desse governo inteiro, né? É muito difícil prever o que vai acontecer, o que vai entrar no lugar de um governo como esse. A Globo, essa briga da Globo, lembra que eu falei ontem pra vocês da Globo, da briga Globo-Bolsonaro? Então, hoje, esse tema dominou a blogosfera em grande medida e a própria imprensa tradicional. E o Bolsonaro já deu a resposta pro Faustão, do imbecil. Ah, você me chamou de imbecil? Então eu vou mexer no bônus de volume, que é aquela cartelização da mídia que a Globo promove desde os anos 60 no Brasil. Por isso que a Globo é tão poderosa e a cada dia, semana, mês, ano que passa, ela fica mais poderosa. Por que ela fica tão poderosa? Porque existe esse protocolo, esse dispositivo, esse instrumento de cartelização de publicidade no Brasil, chamado bônus de volume. O bônus de volume sufoca todas as outras emissoras abertas e toda a distribuição da receita de publicidade no Brasil. Porque eu não sei explicar muito bem, mas a Globo... o Léo Atush falou hoje no Bom Dia sobre isso, né? Você tem uma receita X para investir em publicidade. A agência de publicidade repassa metade dessa receita, que pode ser 20 milhões, 100 milhões, para a Globo. E a Globo devolve 10% para essa agência. E aí faz todo o pacote de anúncios que vai rolar. E aí rola com tudo. Com a Perdigão, com a Seara, com a Brahma, futebol... Tudo que você vê lá na Globo bonitinho, Chevrolet, ano de carro, quer dizer, é muita concentração de dinheiro, muita concentração de contrato. É uma distorção. Os governos democráticos Lula e Dilma iriam mexer nisso mais cedo ou mais tarde, porque é aquela ferida terrível. Realmente que se alguém decide mexer nisso, declara guerra. Não sei como é que era, né? Quando o Franklin Martins era ministro, era do SECOM, secretário do SECOM. Depois nós tivemos o Paulo Bernardo nas comunicações também. É um assunto delicado, a cultura brasileira é muito sutil nessa questão da imprensa familiar. Mas, veja, entre mexer nisso, só para virar logo essa página, entre mexer no bônus de volume
e fazer e levar comida para o pobre e gerar emprego, eu fico com a segunda opção, né? E depois a gente vê o negócio do bônus de volume. O Bolsonaro já quer mexer nisso já. Vai dar merda isso, tá? Aliás, até pelo Alexandre Frota. Mas eu tô trazendo isso para introduzir um assunto com vocês aqui. Saudações a todos vocês, Angélica França, Sueli Gonçalves Machado da Silva, coraçõezinhos, tem mais gente aqui, vamos lá. Essa menininha não consegui ler, que linda, Beto Matos, Tatiana Scott, Eli Neri, dois Neres, é assim ele, desculpa, a gatinha dando tchau. Então tá bom, saudações para todos vocês. Fátima Carvalho comprou essa briga com a Globo, dominou o tema hoje na blogosfera, e o Bolsonaro está respondendo. Então é briga de cachorro grande, a coisa vai pegar. Eu quero ver, já disse que fico com a guerra entre o Bolsonaro e o Globo, entre a guerra do Bolsonaro e o Globo, quer dizer, diante da guerra Bolsonaro e Globo, eu fico com a guerra. Quero realmente, e tenho a certeza de quem vai ganhar essa luta, essa guerra. O Bolsonaro não ganha essa guerra. Não tem condições, né? Para a Globo ele perde. Acho também que existe uma saturação com o regime das fake news. Bolsonaro deve estar acreditando que ele vai se safar de tudo isso com o sistema de fake news que ele montou com o Carlos Bolsonaro, filho dele. Mas eu lamento dizer que esse instrumento me parece meio esgotado. Vou explicar por quê, dentre muitas razões, mas até porque é aquela história que é um pouco semiótica, né? Tudo que vai volta, tudo que começa acaba. Nós temos esse princípio que rege todas as nossas ações no mundo. Não tem nada infinito, né? Para você manter, por exemplo, um governo você não simplesmente deixa a inércia te levar. Você tem que todo dia conquistar alguma coisa. Tem gente falando da facada fake aqui. Estou pensando muito nessa coisa da facada também hoje, pelo seguinte, porque a própria população já está desacreditada, inclusive da facada. Começa a desacreditar. O castelo começa a desmoronar. Porque eu previ isso aqui com vocês. Quando muda a situação, o cara vira governo, tudo que aconteceu antes na campanha, tudo passa. O povo começa a olhar aquilo com muita desconfiança, fala assim, pô, me enganaram. E aí tudo aquilo que foi, né, foto falsa do Haddad, acusando o Haddad de estupro, acusando o Haddad de incesto, de produção de kit gay e o caramba, mamadeira erótica, aquelas histórias grotescas ali do bolsonarismo. As pessoas, elas se lamentam, que ninguém duvide do povo brasileiro. A classe média é burra e ela demora para pegar, não pega nem no tranco, mas o povo humilde e trabalhador já está sabendo. E aí, para dizer para vocês, importante a gente estar junto das pessoas na rua, nas ruas, padaria, né? Tem muita gente em geral que está na internet vendo a live e tudo mais. Não sei como é que é a rotina de vocês. Eu sou trabalhador, eu sou estivador mesmo, entendeu? Eu vou no banco, vou na lotérica, vou na feira, vou no mercado, vou no supermercado e gosto de ficar perto de gente trabalhador humilde. Não gosto de frescurinha. Sobretudo porque não me acrescenta nada. Não sou frequentador de shopping, com todo respeito a todo mundo que faz todas as práticas aí sociais da nossa contemporaneidade. Mas eu, enfim, prefiro até porque eu gosto do conteúdo. Eu gosto de ver o que as pessoas sentem. E quando você sente, nesse meio, pessoal trabalhador que luta todo dia, informal, que está na informalidade, né? Na fila da lotérica, por exemplo, a situação não é fácil. Na fila do banco também não. Você vê na expressão das pessoas. Então, e quando eu vou nesses lugares, eu sempre converso, né? Porque a gente demora na fila e tudo mais, eu vou conversando realmente, meio atentado ao pudor o Conde. Se um dia você encontrar o Conde, cuidado, na rua, né? É mais ou menos a extensão do que acontece aqui na live. Mas qual que é a percepção? Pessoal, em uma semana de governo Bolsonaro, o pessoal ficou de saco muito cheio. Eu escutei coisas interessantíssimas hoje.
de gente que tá... Perguntei, né? Eu falei, escuta, o que você tá achando? O que você tá achando do governo? Perguntei pra muita gente. Falei, realmente é tudo a mesma coisa, né? Já entrou naquele discurso de que é tudo a mesma coisa. Falei, e os bolsonaristas que vocês conhecem? Que você conhece? Como é que tá a percepção deles? Ah, também já não tá nem mais aí. Tá nem defendendo mais nada. Eu tô para dizer o seguinte para vocês, queridos. Se o Datafolha fizesse hoje uma pesquisa de expectativa com relação ao governo Bolsonaro, a queda seria a maior da história. Já não foi muito alta. Aquela pesquisa que saiu antes aí, que foi divulgada aí na virada do ano, ela foi feita no dia 20 de dezembro. 20 de dezembro. Tá? Então ela já está bem velhinha. Já tem 20 dias aquela pesquisa, que dava 65% de otimismo. Não era nem pro Bolsonaro, de otimismo com relação ao futuro. Pessoa tá lá, vai passar o Natal com a família. Vai descansar um pouquinho. Fim de ano, em que as esperanças se renovam e tudo mais, com todos os problemas, deu 65%, era pouco. Pouco. Tanto que ninguém comemorou o bolsonarismo. E veja, se fizer hoje, né, nós estamos aí dia 8, 9 de janeiro, essa perspectiva já estaria bastante caída, bem menor. Você percebe isso, então conversa. Quem frequenta meios muito sofisticados e tal, aquela coisa, né? Pessoas que são, né, salário acima de 20 mil, né? Aquela coisa. Aí não vai perceber mesmo, porque esse pessoal é ruim de percepção. Né? Alta escolaridade e altos salários são pessoas que são um pouco imunes à realidade. Elas vivem nas bolhas delas. Né? São muito influenciadas pela imprensa tradicional, têm as suas pautas já fechadas. Quem sente, quem é o termômetro político, inclusive pela questão também da quantidade, mas para mim, a meu ver, questão da qualidade de percepção, é o povo humilde e trabalhador. Esses caras sabem, eles são os primeiros a sentirem, já sente o impacto na hora. Quer dizer, o cara reduziu o salário mínimo de 1.006 para 998. Você acha que alguém que recebe salário mínimo ficou feliz com isso? E que são nada mais nada menos do que 48 milhões de pessoas no Brasil? Alguém acha? Não! Claro que não, meu querido. O cara pode adorar a heterossexualidade bolsonarística. O cara pode ser um puta do homofóbico do inferno. Entendeu? Ele pode ser machista, né? Um cara violento, racista. E por isso ele gosta do Bolsonaro. Mas se mexer no salário dele de salário mínimo, ele vai começar a não gostar mais. Mexeu no bolso desses caras, a coisa fica feia. Sempre foi assim. Aquele assessor do Bill Clinton deixou isso claro, cravou na história, né? É a economia, estúpido. Né? Tudo gira em torno da economia. Aliás, aquele cara pode ser marxista, porque o Marx poderia muito bem ter pronunciado aquela frase do James Carville. É a economia, estúpido. Né? O Piketty, aquele economista francês que é genial, poderia escrever um livro assim, É a economia, estúpido. Apud Karl Marx, né? James Carville, Apud Karl Marx, né? Um citou o outro. Hipercitação. Porque é muito a cara do marxismo a questão de que a economia é que condiciona comportamento social. Quando você passa fome, né? Quando você vê a coisa feia pro teu lado, quando você vê que seu salário não dá para pagar nem a conta de luz, não dá para comprar um gás, você vai evidentemente, como a classe trabalhadora, humilde, não é aquela classe que fica botando a culpa nos outros, como a classe média e a elite brasileira, que só sabe apontar o dedo e botar a culpa, eles vão falar assim, puta, eu tenho que trabalhar mais. Mas eles sentem, evidentemente, que a escolha política que eventualmente eles fizeram foi errada.
E a gente erra. Vamos entender que a gente erra. Quem votou no Bolsonaro não vai morrer com com esse ônus na testa. Alguns vão. Os que vão, em geral, estão na classe média, na elite, volto a repetir. Mas o povo humilde trabalhador não vai. Precisa sobreviver, meu querido. Ele não tem nada ganho. Não tem comidinha na boquinha, não tem nada disso. Então eu senti hoje, depois de uma semana, que o povo brasileiro, no meu entorno, mas eu sei como é que essas coisas funcionam, é que nem, vocês já viram um teste da saca do feijão? Você tem lá um silo gigantesco com 100 mil sacas de feijão. Aí vai a fiscalização lá para ver se o feijão tá bom, tá do tamanho certo. Ele vai numa saca de feijão, fura e vê se o feijão tá bom. Se aquele feijão estiver bom, ele já vai saber que todos os feijões de todas aquelas 100 mil sacas também vão estar bom. Então existe esse tipo de prospecção, que é a própria prospecção que o Datafolha, que o Ibope fazem. Você conversa no seu entorno com 20 pessoas, você já tem um termômetro do que está acontecendo. E se essa percepção for muito homogênea no sentido de dizerem para você: eu estou com o saco cheio do Bolsonaro já nessa primeira semana de governo, você pode fazer a sua já construir a sua leitura do momento político. Então eu senti isso muito forte. Segurança do banco falou para mim, eu achei tão engraçado. O cara é meu amigo, né? Sempre que eu vou lá, eu converso com ele ali, uns 5 minutos, 10 minutos com ele. Porque ele é um cara bacana, tem bastante consciência política. E aí eu perguntei pra ele, falei, e é isso, e o pessoal aí que você me falava que era tudo bolsonarista ali, perto da sua casa, né, na igreja que você frequentava e tudo mais, como é que tá agora? Como é que eles estão? Ah, tá tudo já, eles estão tudo decepcionados. Falou pra mim. Claro que você pode ter aí algum ruído da própria preferência política dele, mas é inegável isso, porque a gente sente nas redes sociais, cara. Você sente nas redes sociais. E aí, evidentemente, quer dizer, o cara vê, o trabalhador vê que o salário mínimo ficou menor por causa do Bolsonaro, que o Bolsonaro que foi lá e assinou o menor, salário mínimo menor para 2019. Ele não vai querer entender de economia, macroeconomia barata, neoliberal de tucano de quinta categoria, que acha que reduzindo o valor do salário mínimo melhora a economia e o governo economiza mais. Povo humilde trabalhador, com muita sabedoria, nem entra nesse tipo de percepção. O cara vê o Bolsonaro reduzindo o imposto para os mais ricos, de 27,5% para 25%, o que ele vai pensar? O cara sabe ligar Lé com Cré. Nós todos sabemos. Quem não sabe é a classe média. Eu sempre, mas eu sempre não vou perder a oportunidade, jamais perderei a oportunidade de estocar no cangote dessa classe média brasileira. Eu tô com o Gessé Souza, né? Nesse ponto. Então, mas o que eu gostei do segurança que me falou, esqueci o nome dele. Acontece, eu não tô com ele todo dia, né? Mas ele me disse o seguinte, ele parece FHC. Olha que bonitinho. Falou que o Bolsonaro parece o Fernando Henrique Cardoso. Por quê que ele falou isso? Porque é o político tradicional. O sentido de tradicionalidade do Bolsonaro apareceu em uma semana. Parece FHC. FHC vai ter que dormir com essa agora, né? Ele parece o Bolsonaro. O Bolsonaro parece com ele. Promete uma coisa e entrega outra. Aliás, não prometeu nem nada, que ficou quieto a campanha inteira, só propagando ódio. Não tinha nenhum projeto, nada ali. Mas fica evidente, quer dizer, todas as pesquisas que o Datafolha tem feito a respeito das medidas que o Bolsonaro tem tomado são contra, as pessoas são contra o armamento, e o Onyx Lorenzoni disse que a posse de arma vai sair na semana que vem. A população brasileira é contra isso.
não é a favor. E aí? A população brasileira é contra reduzir o Estado. Tudo naquela faixa dos 65%, 70%, entre 60% e 70%, o que é muito relevante, é muito significativo. Então, o PSDB, a Tatiana Scott está dizendo aqui, diz que sairia do PSDB caso apoiasse o PSL. Mas o PSDB já fechou com o Rodrigo Maia. Essa eleição para a presidência da Câmara vai pegar fogo, porque o bolsonarismo não entende esse tipo de aliança política que tem de ser feita para você ter governabilidade. Eles não vão entender isso. Eles não têm capacidade de entender isso e vão rechaçar a aliança com o Rodrigo Maia. A Joyce Hasselman tentou explicar isso para os seguidores dela sem sucesso. Entendeu? Ela ficou brigando com ela mesma lá na live que ela fez lá a respeito disso aí. Foi deprimente. Eu vou falar dos índios. Obrigado por lembrar, Ivone Pereira de Souza. Daqui a pouco eu vou falar dos índios. João Lucas, querido, população é contra privatizações desenfreadas. É isso mesmo. Então, veja, o governo Bolsonaro já está encurralado. Foi a primeira semana mais tosca da história de todas as primeiras semanas de governo do Brasil. Ninguém bota fé na capacidade de cometer erros políticos, técnicos, como o bolsonarismo cometeu nesse primeiro momento. Tá perdendo fortemente a adesão. Tá uma piracema de gente que votou no Bolsonaro, tudo descendo o rio abaixo. Não tá indo mais rio acima. Mudou, tá tudo pro rio abaixo. Estão saindo fora. Porque o cara virou o presidente. Né? E se ele não oferecer algum tipo de resultado rápido, essas pessoas vão deixar o barco imediatamente. Não existe lógica. Então, não existe fake news para dar jeito nisso. Não adianta ficar propagando por WhatsApp, porque esse ano não é eleitoral, querido. Não adianta esse joguinho, essa coisa que as pessoas ficam lá que não é eleitor, é seguidor, né? Fica naquela pilha lá de Bolsonaro, não sei o que, de negar, e somos todos Queiroz, e somos todos corruptos, e somos todos propina. É só acusar o Bolsonaro de alguma coisa, o Carlos Bolsonaro já arregimenta os soldados virtuais e joga. Só que esse processo, ele tem, como eu disse, ele tem prazo de validade, ele não é para durar a vida inteira. Você não governa um país com esse tipo de protocolo. Já disse aqui que é diferente dos Estados Unidos, aqui em função, sobretudo, do conservadorismo da nossa imprensa, do amadorismo da nossa imprensa tradicional, que ainda dá as cartas, e fica mais forte quando o governo não é soberano, como eu falei ontem aqui para vocês na live. Né? Quando você tinha governos do PT democráticos, a Globo, por exemplo, ficava enfraquecida. Ficava enfraquecida porque ela não conseguia mais penetrar nas casas, nas mentes das pessoas. Propagar preconceito, ódio, era mais difícil. Né? A Globo teve muito trabalho, demorou 13 anos para derrubar o PT. Muito trabalho. E quase não conseguiu, diga-se de passagem. Então, é um começo. Então, se o Temer, que é o nosso título aqui da nossa live, né? Se o Temer era uma pinguela, o Fernando Henrique falou que o Fernando Henrique, uma das raríssimas coisas inteligentes que ele falou em 2016 foi que o governo Temer era uma pinguela. O que é essa pinguela? Essa pinguela, a ideia de pinguela, queridos, ela tá no DNA do golpismo brasileiro, do PSDB e da nossa elite e do nosso empresariado. O que é pinguela? Pinguela, bom, vocês sabem o que é uma pinguela, quer dizer, aquela ponte toda tortinha, né? Feita ali precariamente, rústica, né? Rústica. Aquela ponte que leva, né? Tem o precipício, né? Precipício. Aquela do Indiana Jones, né? Adoro aquela pinguela lá do Indiana Jones que ele corta lá e cai todo mundo lá, os crocodilos vão comendo, né? Eu acho que aquela que é a pinguela brasileira do Temer, né? Mas ninguém cortou, então ele conseguiu atravessar. Isso é uma pinguela. Que o brasileiro, a Globo, por exemplo, adora a ideia de pinguela. Governo de transição. É um governo que te leva a outro que não é soberano. É um governo que, numa eleição truncada, o povo elege um governo mais ou menos, como Fernando Henrique Cardoso ou como Collor de Mello.
o Fernando Henrique já estava no pacote, inclusive, do pós-Pinguela, né? Porque o Collor foi uma espécie de Pinguela. Jânio Quadros foi uma Pinguela. Tá certo? E o Temer também foi uma Pinguela. São todos Pinguela. Somos todos Pinguela. Eles podiam sair juntos, né? Collor, Temer e... O Jânio não está mais aqui, mas enfim, chama alguém para representar o Jânio Quadros. Somos todos Pinguela. Sarney também foi uma espécie de uma pinguela gigantesca, né? O Sarney foi uma grande, imensa... Parece aquela ponte da China lá, né? Veja. Aos trancos e barrancos, elege-se um presidente da República no processo truncado eleitoral brasileiro, cheio de fraude. Mesmo quando não tinha fake news na internet, quem produzia a fraude e a fake news? A Globo. Cansou de produzir, tentou sempre prejudicar o PT com camisa de sequestrador chileno, com depoimento de ex-mulher do Lula, com relação a Lurian, filho, fora do casamento, que tem a ver com aquela coisa do Lula ter pedido para fazer aborto, aquela coisa baixíssimo nível, mentirosa, né? E nas outras eleições, evidentemente, empresariado ameaçando, dizendo que se o Lula fosse eleito, 800 mil empresários iam sair do Brasil. Engraçado que com o Collor, a mentira que eles falaram, porque quando o Collor, antes da eleição, diziam que se o PT ganhasse, eles iam confiscar a poupança. Pouca gente diz isso. Eu me lembro disso. Diziam que se o PT ganhasse, eles iam confiscar a poupança do brasileiro. Causaram pânico. A imprensa propagou essa mentira. E era muito pior naquele momento porque você não tinha internet, você não tinha WhatsApp, você não tinha nada para conferir, para cruzar a informação. Era terrível. E o que aconteceu? O exato contrário. Quer dizer, quem ganhou foi o Collor e ele confiscou a poupança. E ninguém fez uma autocrítica naquele momento. O PT ficou lá tentando gritar, falar sozinho e tudo mais, mas como nós tínhamos essa concentração e ainda temos de mídia impressionante, não deu certo digamos, a gritaria democrática que foi feita e deveria realmente ter sido feita. Depois ela se manifestou, ela se materializou com as manifestações de 92 que fizeram com que o Collor fosse expelido do poder, e aí sim veio a Pinguela, né? A parte 2 da Pinguela, que foi o Itamar Franco. Essa é a Pinguela, esse é o conceito. Qual que é o conceito da Pinguela? O Fernando Henrique falou Pinguela para o Bolsonaro porque o próprio Fernando Henrique chegou à presidência da República através de uma Pinguela. Foi Itamar Franco. Que num acordo que envolveu inclusive a Globo também, né? Não, chama o Fernando Henrique para ser ministro da Fazenda. A gente faz aí PSDB ali, né? A gente faz um programa de controle da inflação. Fizeram o programa, o Fernando Henrique assinou. O Fernando Henrique não sabe nada de economia. Quem fez o programa a gente sabe que é o Edmar Baixa. Vou lembrar o nome dos outros, como Pedro Parente, né? Que destruiu a Petrobras recentemente, né? Tentou destruir, foi obrigado a sair da Petrobras, aquela política de preços absurda que ele fez. Esse grupo da PUC do Rio, né? Pedro Malan, elaboraram ali o esqueleto, o esboço do Plano Real. Fernando Henrique assinou, e aí a Pinguela tinha cumprido o seu papel, porque o Fernando Henrique saiu daquele momento como candidato favorito, porque eles conseguiram ali controlar naquele momento a inflação. Gustavo Franco também? O Gustavo Franco ele era novinho, mas ele participou também. João Lucas, obrigado. Veja, e aí o Fernando Henrique veio para ficar, que o PSDB era o perfil mais... É o perfil que a elite brasileira adora. Não era extremista, né, naquele momento. Gente vaidosa, tecnocrata, que faz o que você quer. É gente do mesmo DNA que você. E aí eles, enfim, navegaram, e foi tenso, né? O primeiro mandato nem tanto, mas o segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, como ele obteve aquilo através de uma fraude da votação da reeleição, foi muito tenso. Mas eu não vou ficar fazendo toda hora retomando a história, é simplesmente para trazer o significado dessa questão da Pinguela, e também para falar da tirolesa para você. Então, o Temer foi essa Pinguela.
o ideal era que ele tivesse encaminhado o Alckmin. Vocês se lembram disso? O Bolsonaro era um saco de pancada para todos os partidos. Até o PT respeitou muito mais o Bolsonaro do que o PSDB no primeiro turno. E antes de começar a campanha. O PT respeitou muito mais, assim, digamos, o direito do Bolsonaro de ser candidato. Agora, o PSDB não. O Alckmin sabia que a única chance dele ter algum tipo de sucesso naquela eleição era tirar votos do Bolsonaro. E ele foi tentando fazer isso, de maneira totalmente desorganizada e incompetente, evidentemente. E aí veio a facada, a faqueada, e que tirou o Alckmin totalmente da jogada naquele momento. Porque naquele momento da facada, o Alckmin estava tirando voto do Bolsonaro. Né? A facada ela foi justamente para impedir o crescimento do Alckmin. E por quê? Por que o crescimento do Alckmin? Porque o Alckmin seria o ideal, seria o cara mais lindo do mundo para a elite brasileira. É o cara dócil, é o cara doméstico, é o cara subserviente. O Bolsonaro, ele também é subserviente, mas ele é muito pouco inteligente. Ele é errático. Ele tem uma bandeira própria da violência. Ele é um cara racista, ele é um cara que tem problemas mais graves, né? Que essa elite brasileira também tem, só que ela sempre soube esconder um pouquinho isso, fazer assim mais ou menos aquele jeitinho, né? Aquele jeitinho dela de esconder os seus preconceitos. Então, na falta do Alckmin, como o poder brasileiro, né, institucionalizado, o sistema, não queria o PT de jeito nenhum, eles taparam o nariz e foram pro Bolsonaro. Aí eu quero dizer o seguinte para vocês, a leitura que eu estou fazendo nesse momento, o significado do Bolsonaro, ele é também, eu pensei assim, o cara também é uma pinguela. É uma pinguela porque é a leitura do Eugênio Aragão, daquele artigo que ele escreveu ontem, de você ter um governo que cometa tantas barbaridades e tantas besteiras que arrase a economia de um país de uma maneira tão grotesca e absurda e absoluta, que você vai ter uma terra arrasada e que vai permitir que surjam discursos de reconstrução na sequência. Tá certo? Que seria o Luciano Huck, que seria um cara mais palatável para o mercado, que não um pistoleiro como o Bolsonaro. Então, só que aí, dada a velocidade desse derretimento de um governo que mal começou, eu falei, a metáfora para o Bolsonaro é uma tirolesa, que vai ser rápido. Quer dizer, é mais precário que uma pinguela, porque é só uma cordinha, né? E a elite brasileira vai passar na tirolesa Bolsonaro para chegar do outro lado do rio e colocar alguém ali que represente os seus interesses e que seja absolutamente domesticado. Então, se o Temer é uma pinguela, o Bolsonaro é uma tirolesa. Desculpa, Bolsonaro. Vamos botar um sonzinho aqui para fazer a transição então da live. Tirolesa. Cadê? Cadê o som? Tirolesa! Coração do Conde. Transição. Vocês estão vendo a live do Conde. Na sequência, vou falar de outras questões para vocês. Fazer o roteiro. Resumo do noticiário de hoje. Espalhem, né? Bolsonaro é a tirolesa. Ficou muito forte para mim esse derretimento da percepção popular do Bolsonaro. Vai derreter completamente. Não vai conseguir, com fake news, sustentar uma aprovação, porque agora ele é o governo federal. Ele é o presidente da República. Eu vejo a expressão, por exemplo, do Heleno, vejo o Onyx, a Damares, quer dizer, que governo é esse? Quem aguenta um governo desse? É um pior do que o outro. Ernesto Araújo, o cara foi escolher justamente os piores, mais preconceituosos, causando aí, né, fazendo expurgo, demitindo em massa. É um governo que vai ser odiado. Eu tô prevendo o seguinte, cara.
esse pessoal que demonizou o PT a vida toda, não é difícil que eles façam aí a meia-culpa deles daqui a alguns anos, não sei, porque a situação é dramática. Se o cara morre de fome, né, o trabalhador, né, humilde que caiu nessa conversa do Bolsonaro, ele não tem problema. O trabalhador humilde é humilde, né? Ele não tem problema de admitir o seu erro. É a elite brasileira que não admite nada nunca, tá? Eu vou passar então por algumas pequenas pílulas que eu fui coletando hoje durante o dia, durante a minha edição no 247, e aí vou dividindo com vocês para a gente fazer uma transição nessa live aqui, da gente voltar e arrematar toda essa discussão de hoje para vocês. Questão da base americana no Brasil. Muito se falou, Bolsonaro voltou atrás de novo. Bolsonaro também conquistou um lugar no ranking daqueles que voltam atrás, dos negaciantes, dos aqueles arregões. Os caras arregam, os caras não têm legitimidade, não têm nem soberania intelectual para propor nada, né? Então, como o Temer, ele é um Temer 2, porque o Temer também foi assim. Ele voltou atrás o tempo todo. Ele dizia que ia fazer alguma coisa, aí quando percebia que não dava para fazer, ele voltava atrás, né? Então, é o cara que ele não tem, você não dá para confiar na palavra dele. O povo brasileiro vai confiar na palavra do Bolsonaro, quer dizer, a palavra do presidente é importante para o brasileiro. É cultural isso. O brasileiro gosta de ouvir, tem aquela tradição até da Voz do Brasil e tudo mais. Será que o Bolsonaro vai usar a Voz do Brasil para falar alguma coisa? Tem a tradição. Tem que ter alguma credibilidade. O Temer, ele devastou qualquer tipo de credibilidade de um presidente da República. Ele era um cadáver. Então, o que está acontecendo com o Bolsonaro agora? Ele também ele virou um cadáver logo no começo. Logo no começo ele já é um cadáver do governo dele. Situação dramática. Nós estamos observando tudo isso e vendo se alguém vai salvar alguma coisa disso tudo que vai acontecer no Brasil nos próximos meses. Porque é uma situação que vai levar o Brasil mais uma vez para uma espécie de suspensão política. Bolsonaro fraco, cada vez mais fraco. Situação, impasse no Congresso, com a eleição do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. PSDB apoiando Rodrigo Maia. Rodrigo Maia dizendo que tem que conversar com o PT, porque a eleição para presidente da Câmara, ela é muito delicada. É uma eleição que o bolsonarismo não compreende. É justamente a maior ferida do nosso presidencialismo de coalizão. Ferida no sentido de... a própria esquerda não entende o que é isso. Que você precisa conversar com a oposição. Quando se é esquerda, você, por exemplo, por que a Dilma articulou com o Eduardo Cunha naquele momento? Não é porque ela gosta do Eduardo Cunha. Porque é preciso, né? O país não é sua propriedade. A oposição faz parte do país. Por pior que ela seja, como era o caso do Eduardo Cunha, né? Aquela oposição um pouco camuflada, porque ele era do PMDB, que era da base do governo. Rodrigo Maia, a mesma coisa. Bom, fica esse vai, não vai. A questão, por exemplo, da base no exterior, o Heleno já falou, não, a gente não vai fazer, os militares não gostam. Você começa a ter uma divergência entre a ala militar do governo e a ala civil, vamos dizer assim, que é a do Bolsonaro. Impressão que dá também, outro tópico, né? Bancos públicos. O Guedes já está indo na jugular, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES. Evidentemente, o que eles querem? Eles querem dinheiro. Para eles. Eles não estão pensando no Brasil em nenhum segundo. Então, se você retira, por exemplo, o Banco do Brasil, Caixa, BNDES do crédito, que oferece para a população para poder investir, para poder trabalhar, você abre para outros bancos produzirem esse crédito e ganharem dinheiro em cima da população, iniciativa privada. Né? Eles querem forçar a iniciativa privada na oferta de crédito, que também não se sabe muito bem
Como é tudo muito desgarrado, eles não apresentam projeto nenhum, simplesmente dizem que vão reduzir repasses e vão cobrar, por exemplo, dívidas do BNDES com o governo federal, o que quebra, né? O que quebra. Eu me lembro do Delfim Neto falando. Delfim Neto pode ser tudo que você achar, mas ele entendia de economia. Ninguém pode negar isso. Acho que ele ainda é colunista da Folha. Ele falava assim: dívida não se paga, dívida se rola. Evidentemente, o pensamento dele é que se você rola a dívida para fazer, para a economia continuar aquecida, para você continuar tendo movimentação financeira no país. Bom, PSDB e Maia, deixa eu ver mais o que eu anotei aqui para vocês. Fiquei pensando, fiz uma brincadeirinha, né? Se o PT apoiasse o Maia para a presidência da Câmara, ele ia fundir a cabeça do bolsonarismo. E não é impossível disso acontecer. Acho que agora é difícil, mas o PT já apoiou o Maia. O Maia chegou à presidência da Câmara com o apoio do PT, depois do golpe. Porque você não pode simplesmente se abster de participar do jogo político, mesmo se você sofreu um golpe, né? O PT fez o papel dele, continuou a fazer, os deputados estavam lá. Né? Você tinha o Congresso Nacional e eles tinham que continuar lutando. Então seria uma confusão muito grande, porque aí o bolsonarismo não ia mais querer apoiar, porque eles são tão fóbicos, eles têm tanta fobia do PT, isso vai ser mortal para o bolsonarismo. Você não pode simplesmente eliminar o adversário. Essa é uma concepção do bolsonarismo, o eliminacionismo. Ele quer aniquilar, ele quer exterminar, matar o adversário. E na política não é assim. Isso vai dar um problema imenso político para eles. Porque não tem só o PT ali, tem vários outros partidos. Tá? Bom, tirolesa, vamos ver então, patriotismo. Essa coisa do pente fino, né? Eu tô me divertindo muito, porque a imprensa tradicional, ela gosta de turbinar o Bolsonaro. Ela tenta salvar, né? É uma coisa meio difusa, porque a Globo ela tá preparando o bote no Bolsonaro, sabe? Que ele é fraco e tudo mais. Mas para manter sob controle toda essa movimentação, no varejo, ela morde a sopra, né? Então assim, a Folha de São Paulo, o Estadão e o Globo mesmo tá usando muito o termo pente fino. Porque eu acho que é um termo que o Onyx e que o Paulo Guedes e o próprio Bolsonaro devem ter falado isso, né? Pente fino, né? Então eles falam em pente fino o tempo todo. Eu já comecei a fazer piada com pente fino, né? Porque o governo Bolsonaro fazer pente fino, parece que eles fazem uma escova, né? Não é pente fino, é escova, né? Para dar uma empetecada assim nos órgãos, né? Do Banco do Brasil e tudo mais. Fala que vai passar pente fino em tudo quanto é lugar. Na Previdência Social, por exemplo, todos os benefícios. Vai passar pente fino na Previdência Social. Veja, ele está entrando numa administração suicida. Ele quer fazer tudo ao mesmo tempo. Não tem prioridade definida. É tudo ao mesmo tempo. Ninguém se sustenta assim. A gente está vendo isso todos os dias no noticiário. Todo mundo assim, quase que no ritmo do deboche, realmente. No ritmo do deboche. Própria imprensa tradicional, todos os articulistas ali, né? É mais pelego, menos pelego, né? A Miriam Leitão, quer dizer, todo mundo vê o grande impasse político que está diante dos nossos olhos de novo. O que eles vão fazer com o Brasil, né? A hora que começar o ano legislativo de fato, fevereiro, como é que vai ser essa negociação? Você tem um cara que não entende nada. E o Bolsonaro, a cirurgia dele está marcada para final de janeiro, justamente quando vai começar o ano legislativo. Preparem-se, teremos emoções. Eu queria só fazer um comentário sobre a faqueada, né? Porque tá todo mundo falando da faqueada e tal. Já voltou na boca do povo um pouco isso, porque daí o povo percebe que o cara mente muito e começa a duvidar também daquilo que aconteceu durante a eleição e que foi decisivo, porque a faqueada foi decisiva para a vitória do Bolsonaro e para a blindagem que ele recebeu, enfim, dos virtuais ataques que ele poderia ter recebido ali dos adversários dele. Não foi para debate, não foi nada. Sabe uma coisa que chama atenção?
Tem um pouco naquele documentário que fizeram, que está no YouTube e tudo mais, várias análises que saíram daí, eu fiz algumas mesmo. Mas uma coisa que chama atenção é que o bolsonarismo, ou então o próprio Bolsonaro e a família dele, os filhos dele, que são tão agressivos, vingativos, que tem isso no DNA, eles jamais manifestaram nenhum tipo de ódio pelo esfaqueador, o bispo de Oliveira, Adélio. Eles não manifestaram nada. Não quiseram interpelar o cara, não pressionaram a polícia, fizeram nada. Quase que se esconderam. Quer dizer, ficou tão evidente que aquilo foi uma espécie de favor. Sabe, eles não manifestaram indignação na TV, na própria internet, contra o cara. Por que um cara desse poderia ter matado, né? Se fosse real realmente tudo aquilo ali, uma facada poderia ter matado. Quer dizer, nenhum filho ficou indignado com isso. É muito estranho. Eu disse aqui em uns momentos, assim, o que mais caracteriza uma encenação para aquilo não é a falta de sangue, não é a falta de conta do hospital, a interpelação com o médico, com a junta médica que atendeu o Bolsonaro, com as pessoas que estavam ali presentes. É a psicologia das pessoas. O Adélio, cadê o Adélio? Parece que o Adélio está preso lá no Mato Grosso, num presídio de segurança máxima. Ninguém fala com ele. Sabe? Era psicologia. Quer dizer, o cara tá ligado ainda, praticou tiro com os filhos do Bolsonaro. O cara que tem ligação com a família Bolsonaro. Sabe? Que ficou numa pensão ali em Juiz de Fora, cuja dona da pensão morreu depois do coração. Tudo obscuro demais. E mais do que mais, me impressiona justamente essa falta de indignação dos filhos e do próprio Bolsonaro. De querer, né, punir esse cara, né, exemplarmente, vamos dizer assim. Eles são todos que querem dar tiro para tudo quanto é lado o tempo todo. Nada, vocês percebem isso, né? Todo mundo sente isso, né? Então, o povo brasileiro não é burro. Já está sentindo que foi enganado. Passou uma semana de governo, a percepção está péssima. Como eu disse, se o Datafolha fizer uma pesquisa, nesse momento, vai captar esse tipo de percepção. Bom, estamos chegando... Nossa, já estamos a 10 minutos do final da live. Algumas rapidinhas aqui, né? Sobre o Enem, quer dizer, você tem alguém designado ali para cuidar do Enem, imensamente, não sabe absolutamente nada sobre uma produção de uma prova de vestibular da dimensão do Enem. Fiz uma brincadeira aqui que talvez esse sujeito, cujo nome me escapa agora, o Jean Willis já também fez uma crítica para ele. Bom, eu não sei, talvez eles destruam totalmente o Enem. Eu não sei o que vai acontecer com o Enem em 2019. Desculpa eu dizer, lamento, estou preocupado com os adolescentes que precisam prestar a prova para ingressarem na universidade, mas com esse tipo de atitude inicial do governo, quer dizer, ele vai destroçar. E o Enem é importante. População trabalhadora humilde também precisa do Enem. Ela precisa desse instrumento para poder se qualificar. Então vai ser mais um suicídio. É um governo suicida. Ele não está preocupado, ele acha que as fake news vão salvar todo mundo. Não vai ser bem assim. Bom, dados já da inadimplência, problema de inadimplência no Brasil, não vai recuar. As pessoas estão sem dinheiro para pagar, evidentemente, com arroxo de salário, com precarização do trabalho, com a informalidade disparando. Alguém vai pagar a conta? Não vai pagar a conta. Você vai ter. A gente está num caldeirão. Não é do Hulk ainda, mas a Globo quer que seja do Hulk, né? É o caldeirão do bolso, né? Caldeirão do bolso. Então, a notícia que mais me impressionou, justamente, falar para vocês, é o Queiroz no Albert Einstein. Quero ver como que vão explicar isso. Eu falei, fala sério, o que está acontecendo no Brasil? Quero saber se a imprensa tradicional vai interpelar isso, vai questionar minimamente. Caramba, um cara que faz rolo com carro no Albert Einstein? Como assim? Também quero, né? Como é que eu vou me tratar no Albert Einstein agora? Tem que ver como é que é isso. Isso, ó,
Vocês se lembram que a história, por exemplo, do Al Capone nos Estados Unidos? Assim, todo mundo sabia que o cara era um assassino, tudo nos anos 30, nos anos 20, né, nos Estados Unidos. E ele foi pego por declaração fraudulenta do imposto de renda. Não foi pego pelos assassinatos que ele cometia ou pelos achaques que ele cometia em Chicago. Foi pelo imposto de renda. E aí, enfim, resolveu o problema ali do crime do Al Capone. Essa internação do Queiroz no Albert Einstein pode ser o imposto de renda do Al Capone e do Bolsonaro. Porque, por Deus do céu, quem está pagando essa internação do cara? É o governo brasileiro? Quer dizer, tá um boné velho, tá uma bagunça muito grande, população humilde está percebendo isso, já percebeu, já está todo mundo saindo do barco, aquele barco furado que entrou, a memória do ódio ao PT já vai arrefecendo, porque o PT é oposição. O PT está representando a crítica a esse governo, representando o povo como sempre, soberano, e está lá onde sempre teve, né? Sem mudar uma vírgula. Renovando os seus votos, renovando a sua luta, né, por uma sociedade mais justa, por uma economia mais bem conduzida, como sempre. O povo enxerga isso. Isso mesmo com toda a cortina de fumaça que a imprensa tradicional faz, chega, né? É irrefreável. Depois de um processo tão turbulento, veja, o processo eleitoral brasileiro foi muito turbulento, deixou todo mundo de novo numa zona obscura. Mas, antes de chegar nesse processo eleitoral, o que a gente vinha tendo? Totalmente o derretimento do governo Temer e a ascensão do Lula e do PT de uma maneira estratosférica. Esse processo agora recomeça com o Bolsonaro. Você não tem eleição esse ano, então você volta a ter a política e a história agindo diante de dados concretos. Mesmo porque a imprensa brasileira sempre colocou cortina de fumaça em problemas sociais, ou potencializou quando a responsabilidade era de um governo de esquerda do PT. Sempre. E com tudo isso, nós tivemos muitas vitórias. Esse é o ponto. Que a gente não pode ter esse ceticismo diante de uma situação que é difícil, mas que vai se apresentando depois dessa primeira semana como realmente, né, é sem precedente. Tudo é sem precedente no Bolsonaro. Ganhou uma eleição sem precedente, de uma maneira super estranha, com fraude, WhatsApp e tudo mais, com discurso violento, mas tudo isso realmente, de tão frágil, pode ruir imediatamente à medida em que você não tem um governo estabelecido, que você não tenha condições de montar uma equipe de governo que seja decente, que seja minimamente competente para produzir uma negociação com o Congresso e para produzir algumas votações. Tudo bem? Então, finalizando essa live, vou tocar uma musiquinha para vocês. Posso? Vamos lá? Vamos lá então para a música? Caiu uma chuva aqui hoje. Molhou aqui o chão, tô com o violão aqui meio molhadinho, mas vamos lá pra música. Eu quero tocar pra vocês hoje. Fica aqui comigo. Vai ficar meio torto, ó. Deixa eu arrumar. Dá coraçãozinho pro Conde aqui. Dá coraçãozinho pro Conde, que eu vou arrumar esse nível da câmera do celular. Tocar um Loborges. Vento solar e estrelas do mar, a terra azul da cor de seu vestido. Vento solar e estrelas do mar, você ainda quer morar comigo? Se eu cantar, não chore não, só poesia. Eu só preciso ter você por mais um dia. Ainda gosto de dançar. Bom dia, como vai você? Sol, girassol, verde, vento solar, você
cabelo. Se eu morrer, não chore não, é só a lua, é seu vestido cor de mar, a vida nua. Ainda moro nessa mesma rua. Como vai você? Você vem ou será que é tarde demais? Pensamento tem a cor de seu vestido, como um girassol que tem a cor de seu cabelo. O meu pensamento tem a cor de seu vestido, como um girassol que tem a cor de seu cabelo. O meu pensamento tem a cor de seu vestido, como um girassol que tem a cor de seu cabelo. O girassol da cor do seu cabelo, Lô Borges e Márcio Borges. Um beijo muito grande para vocês, obrigado pela presença nessa live. Amanhã a gente volta aqui, sempre fechando com música para dar aí uma luz de esperança para vocês nesse final, né? A gente fala, mas no final a gente canta. Essa é a ideia da live do Conde, né? A gente fala, a gente coloca a voz, a gente dá o tom, a gente luta, a gente tenta entender o que está acontecendo com o Brasil e depois a gente tem que celebrar e relaxar os nossos sentidos com canção. Um beijo pra vocês e até a próxima live do Conde. Valeu!